As boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade, parte 1C. Terminamos aqui. A Igreja Católica Romana foi fundada no ano 392 em Roma pelo Imperador Constantino no terceiro século. A Igreja Protestante Martinho Lutero foi em 1517. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi a 22 de outubro de 1844 por Ellen G. White e a sua família e outros. Jesus nunca aprovou a divisão entre os cristãos. As igrejas, desde a Católica Romana, depois surgiu a Igreja do Martinho Lutero, que é a protestante, depois foram nascendo as demais e se multiplicando até o dia de hoje. São práticas divisionistas, são divisões que há, e isso Jesus nunca aprovou. Confira no Evangelho de João 17, verso 19 a 21. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja que as igrejas de Cristo no Novo Testamento eram iguais em suas doutrinas e costumes que aprenderam dos apóstolos. Confira isso na sua Bíblia, Efésios 4, 3 por diante. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja só como eram unidas as igrejas de Cristo no Novo Testamento. Essa unidade não existe nas organizações religiosas fundadas segundo a vontade dos homens. A igreja bíblica é um grupo, como organismo de pessoas convertidas ao Senhor, batizadas, que mantém encontros constantes para louvar a Deus, juntos, partir o pão, orar, aprender e praticar a doutrina que significa ensinamento dos apóstolos. Em 1 Coríntios 12, verso 12, o apóstolo Paulo disse: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos também, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
A igreja é um corpo e o individual cristão é membro desse corpo. Certifique no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Jesus é o cabeça do corpo. Colossenses 1:18, por inspiração divina, apóstolo Paulo escreveu: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Quem foi o primogênito dentre os mortos? Quem foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para nunca mais voltar à morte? Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo. O corpo, o que é? A igreja. A igreja, o que é? Conjunto de cristãos que se reúnem constantemente para juntos louvar a Deus, orar, partir o pão, aprender e praticar o ensinamento dos apóstolos. Lembre-se, os apóstolos aprenderam o ensinamento de Jesus. Quando vimos lá em Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus disse: Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de batizar, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus mandou, ensinou tudo para os apóstolos, aqueles 12, que depois um foi traidor e foi substituído por Matias, que também seguia Jesus desde o princípio. Então, eles é que detinham toda a verdade, ensinados, transmitido pelos apóstolos, aliás, pelo Senhor Jesus. E são eles que espalharam essa verdade pelo mundo. É o ensinamento deles que deve ser seguido. E o ensinamento deles está registrado no Novo Testamento. E não há variedade ou contradição. O que não vemos nas igrejas de hoje em dia. Há muita variedade e muita contradição. Como surgiram as igrejas de Antioquia, Coríntio, Gálatas e outras? Lembre, nós comentamos a igreja em Jerusalém, começou com 3.000 pessoas. Depois comentamos um pouco a igreja em Éfeso. Mas a primeira igreja foi em Jerusalém no dia de Pentecoste, com 3.000 almas batizadas. Mas as demais que estão no Novo Testamento, como surgiram? Foi por causa da perseguição de Saulo, que perseguiu a igreja em Jerusalém. Só havia apenas a igreja de Jerusalém, não havia mais nenhuma outra igreja, apenas aquela, com 3.000 almas, que depois o número cresceu a cada dia. E foi dali onde tudo começou. Saulo começou a perseguir aquela igreja. Depois que Jesus fundou a sua igreja no dia de Pentecostes, por meio dos apóstolos, os poderes religiosos judeus que não criam no Evangelho continuavam a seguir a lei de Moisés e começaram a ver que os apóstolos estavam ganhando muitas almas para Cristo. E assim as pessoas começaram a crer no Evangelho e abandonar a lei de Moisés. E os líderes começaram a temer todo o povo de Jerusalém. Temerem que eles pudessem todos se converterem a Jesus. E por isso
começaram a perseguir os apóstolos e a igreja, como também perseguiram os apóstolos e a igreja, tal como perseguiram anteriormente o Senhor Jesus. Em Atos 4, verso 18 a 20, confira a escritura o que diz. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Também no capítulo 5, versículo 29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 40 do mesmo capítulo, temos a escritura que diz: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, no capítulo 8, é onde a perseguição se intensificou. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, excepto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Foi assim. Aquelas mesmas pessoas da igreja em Jerusalém, quando fugiam da perseguição pelo caminho, fugiam pregando a palavra que aprenderam com os apóstolos. E assim, quando os ouvintes criam e se batizavam, começavam a manter encontros naquela cidade como igreja, fazendo as mesmas coisas que faziam lá em Jerusalém: louvar a Deus, partir o pão, orar, aprender e praticar juntos a doutrina dos apóstolos. Assim, surgiu a igreja de Antioquia e mais tarde o próprio Saulo se converteu a Jesus e também passou a ser perseguido como ele perseguia a igreja de Cristo. Em Atos 9, 3 por diante diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: que és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, sejas cheio do Espírito Santo, e tendo comido, ficou confortável.
E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Com certeza, Paulo também esteve aprendendo a doutrina que os outros apóstolos ensinaram sobre Jesus e o costume da igreja com esses discípulos em Damasco. E sabemos que Paulo foi o apóstolo que mais foi usado para espalhar a igreja do Senhor pelo mundo no primeiro século. No versículo 19 diz: E tendo comido ficou confortável, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O apóstolo Paulo trabalhou muito para Deus, ao ponto de estabelecer vários grupos de igrejas de Cristo em muitas cidades como Coríntios, Efésios, Gálatas e tantas outras igrejas do Novo Testamento, que mais tarde ele escreveu cartas para cada uma delas. Mas uma coisa que chama atenção, que em cada grupo ele ensinou a mesma coisa. Confira 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Paulo ensinava as mesmas coisas por toda parte, em cada igreja. Em cada igreja que é grupo, né? Se ensinava a mesma coisa e se fazia a mesma coisa. Doutrina dos apóstolos. Por isso, Paulo concluiu que todas as igrejas do Novo Testamento são as igrejas de Cristo. Veja só a conclusão dele, quer dizer, a verdade que ele escreveu em Romanos 16, vinda de Deus, revelação do Espírito Santo, a verdade. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E por que são igrejas de Cristo? Vamos ver. Por que foram chamadas como igrejas de Cristo? Porque foi Cristo que derramou seu sangue para comprá-la. Confira em Atos 20, verso 28. Lembrando, já tínhamos lido, lembre. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Qual é o Deus que resgatou a igreja com o seu próprio sangue? Jesus Cristo. Para além de este versículo nos confirmar que Jesus é que é o cabeça da igreja, ele é que comprou a igreja com o próprio sangue, também nos confirma que Jesus também é Deus. Cada igreja em cada cidade era independente, tinha seus próprios pastores locais. O trabalho de Paulo e de outros pregadores ao pregar o evangelho da salvação, quando as pessoas criam, eram batizadas e ensinadas a doutrina dos apóstolos e a manterem encontros de comunhão, principalmente aos domingos, que é o primeiro dia da semana. Mas, após isso, esses grupos de cristãos chamados igreja local
ficavam a servir e louvar a Deus por conta própria, sem precisarem prestar contas aos apóstolos ou pregador, mas procurando agradar a Deus. Quando chegassem a uma altura em que tivessem pessoas qualificadas entre elas, qualificações entre eles para serem pastores da igreja local, eram escolhidos pela mesma igreja localmente para lhes pastorear ao nível local. Confira no capítulo 14 de Atos, verso 23, como é que o apóstolo Paulo organizou. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Presta bem atenção. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja. Cada igreja tinha seus próprios anciãos. Orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A autoridade desses pastores ou anciãos era limitada para a igreja em que foram escolhidos para apacentar. Em 1 Pedro 5, verso 2, o apóstolo Pedro escreveu: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Repetindo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho de Deus que está entre vós. Os pastores, a autoridade deles era limitada para o rebanho que estava entre eles. Nada mais do que isso. Isso significa que no Novo Testamento não tem pastor distrital, provincial, nem nacional, apenas pastores local. Essa é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue e a qual ele virá buscar um dia para pátria celestial. Que possamos todos aprender e praticar a doutrina dos apóstolos que eles deixaram escrito no Novo Testamento para o nosso ensino, não acrescentar nem diminuir nada. Apocalipse 22, 18 a 20 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que possamos ter o privilégio de Jesus vir nesse dia nos encontrar todos dentro de sua igreja, esperando Ele, a vinda dele, para nos levar à pátria celestial.